Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, eu sou o Frei Francisco, da Obra do Coração. Quero sim convidar você para neste minuto, ou nestes minutos que nós vamos aqui fazer essa pequena reflexão, abrir o seu coração ao dom do Espírito Santo. Precisamos receber todos os dias, tomar consciência diariamente desta presença maravilhosa em cada um de nós. Mas se não tomamos consciência do dom do Espírito Santo que está em nós, nós não poderemos usufruir da grande graça que é saber trazer em si mesmo essa presença de Deus. No mundo tão conturbado, no mundo tão cheio de armadilhas, praticamente nós vivemos em um campo minado. O dom do Espírito Santo nos fortalece, nos protege e assim podemos caminhar melhor. E é esse mesmo dom que ilumina também esse nosso encontro de hoje, essa passagem que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 22. Eu coloco aqui na descrição deste vídeo o texto, se você ainda não leu, se você ainda não rezou hoje a palavra de Deus, você pode rezar conosco, pegando o texto aqui na descrição. Não deixe de rezar a palavra, não deixe de fazer com que essa palavra seja essa luz na sua vida também. E eu coloquei como título dessa nossa meditação, se renovar para receber o vinho novo. Por quê? Nesse encontro aqui nós temos uma cena. Os discípulos de João Batista e os discípulos também dos fariseus perguntam a Jesus por que os seus discípulos não fazem jejum. E aí a pergunta é pura, não é aqui uma pergunta maliciosa. Às vezes se fazem perguntas a Jesus, sobretudo da parte dos fariseus ou dos mestres da lei, com o objetivo tão somente de pegar Jesus em um crime. Mas aqui não, aqui é uma pergunta pura. Eles de fato querem entender por que os discípulos de Jesus não fazem jejum. Então, Jesus responde utilizando a imagem de uma festa. Ele diz que enquanto estão com o noivo, os convidados não podem jejuar. Essa imagem da festa também nos dá uma outra resposta. Ora, se os convidados, enquanto estão com o noivo, não podem jejuar, quando a festa, quando o noivo se retirar, tem um momento que o noivo sai da festa, não é? É assim que acontece. Então, eles voltam a jejuar. Quer dizer, também os discípulos de Jesus, engasguei aqui, também os discípulos de Jesus jejuam. Aqui, não quero entrar tanto nessa questão das festas, das bodas, porque eu quero mais refletir e comentar aqui nesse encontro de hoje a necessidade do jejum. Veja que Jesus não diz que não se deve jejuar, mas diz, na hora da festa não, mas depois eles irão jejuar. Por isso que a igreja
indica o jejum como um exercício espiritual salutar, um exercício espiritual importante. No entanto, a igreja também vai dizer que domingo e festa, os dias festivos, não se faz jejum. Exatamente para que se viva essa dimensão mais penitencial nos dias comuns, os dias feriais, e se obtenha os resultados desse esforço, desse ato ascético de purificação. Daí agora eu chego na ideia que eu quero hoje trazer para vocês, compartilhar aqui com vocês. Se renovar para receber o vinho novo. Jesus vai dizer nesse mesmo evangelho que se colocar vinho novo em vasos velhos, o vaso velho irá quebrar, e se perderá o vinho, se perderá também o vaso. E Jesus diz: colocar vinho novo em vasos novos. Então, no final desse texto, Jesus usa a imagem do vaso para continuar a sua formação, o seu ensinamento. Várias passagens da Sagrada Escritura usam essa imagem do vaso. E nesta imagem do vaso, que está nas mãos do oleiro, ou seja, que está nas mãos daquele que pode decidir sobre a sua própria existência. Então aqui a gente já se coloca dentro dessa reflexão. Você é o vaso, Deus é o oleiro. Então o oleiro, ele decide como que ele vai renovar aquele vaso. Se o vaso está quebrado, ele faz daquele vaso um vaso novo. Sempre ele terá essa capacidade de fazer do vaso um vaso novo, ou fazer mesmo um vaso novo. Ou seja, é preciso que a gente permita que o oleiro, Deus, em nossa vida, faça de nós uma nova pessoa, um vaso novo. E aqui nós entendemos então por que é necessário jejuar como parte desse processo de renovação para recebermos o vinho novo. É necessário então termos uma vida de esforço. A palavra mais clara e direta seria penitência, mas talvez se eu falar assim, uma vida de penitência, talvez você compreenda de um modo mais amplo. Eu prefiro dizer assim, uma vida de esforço. Uma vida de esforço implica em fazer jejum. Uma vida de esforço implica em ter uma disciplina para fazer a sua oração diária. Uma vida de esforço significa refletir a palavra de Deus todos os dias. Porque desse modo, o oleiro que é Deus vai renovando, fazendo de você esse vaso novo. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus hoje nos abençoe com essa graça. A graça de sermos pessoas novas. Mas é preciso, e isso só é possível se for Ele mesmo que nos renovar. E aqui, Jesus apresenta o jejum como um modo que acelera essa renovação. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.